Saudações, eu sou o Jerônimo. Eu sou o Fábio Trilha. Bem-vindo ao Politécnico. Nesse episódio nós falaremos sobre a Revista da Carreira e ITI. A gente está aqui hoje com a Bianca Roxo, que é uma cofundadora da Revista da Carreira. E aí, Bianca, pronto, primeiro prazer em ter você. A gente já inicia normalmente pedindo para você dizer assim, quem é a Bianca Roxo, o que você faz, o que você gosta de fazer, seja ligada à área de profissional ou do seu dia a dia. Obrigada pela oportunidade, Jerônimo e Fábio. Eu sou a Bianca, eu sou consultora de carreira e tenho a Revista da Carreira, que é uma revista totalmente digital, onde a gente coloca ali algumas informações sobre o mercado, alguns temas que são pertinentes também para quem gostaria de alcançar uma promoção, crescer na sua carreira. E eu também, como eu falei, sou consultora de carreira. Eu trabalho orientando as pessoas através de metodologias e estratégias a buscar a sua nova oportunidade no mercado. Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Sou casada, tenho filho. E assim, dentro dessa ideia, Bianca, da recolocação profissional, da carreira e toda a tecnologia envolvida, né? Antes disso, na verdade, como é que surgiu a ideia da Revista da Carreira? Quando foi o primeiro insight? Vamos criar a revista. E como ela é feita também, né? Eu sempre gostei, desde a minha infância, de revista. Tudo que eu via no mundo exterior, de onde eu morava, eu via através de revista. Então, revista sempre foi algo muito importante para mim, desde pequena. E eu fiz uma transição de carreira. Eu sou advogada de formação. Eu saí do mundo jurídico para passar para a consultoria de carreira. Então, nessa transição, eu senti a necessidade de mostrar mais, de falar mais sobre esse tema, não escrito por um jornalista, como a gente vê as revistas de hoje, mas escrito por pessoas que passaram pelo mercado, que vivenciaram esse caminho, né, essa trajetória do seu dia a dia. E aí eu fiz uma proposta para a Rafaela Carvalho, que é a minha sócia na revista. Eu falei, Rafa, e ela é uma executiva de uma empresa. Eu falei, vamos fazer uma revista? Vamos falar sobre a metodologia de uma recolocação profissional, que é o que eu sei, que é o que eu faço, e você fala sobre parte corporativa, liderança, gestão, porque ela é uma excelente gestora. Aí ela falou, vamos embora, vamos fazer. E aí eu mergulhei no marketing digital, como produzir conteúdo. Eu fiz tudo sozinha. Eu entrei no YouTube, meu professor do YouTube. Eu fiz um site sozinha, do zero. Eu fiz a página, criei a parte estética, né? E aí depois eu tive a necessidade de criar um site mais profissional e eu pedi ajuda para a Publideia. Não sei se vocês conhecem o Felipe, ele é excelente. E aí, então, ele conseguiu construir junto comigo. Então, eu fui lá no backstage, eu falei, cara, eu quero aprender tudo, como que monta um site, porque eu acho que a pessoa que tem o seu site, ela tem que saber mexer no site, porque às vezes ela quer trocar alguma palavra e aí não consegue. Então, acho que também as pessoas têm que ter esse conhecimento. Então, eu que faço praticamente tudo, a Rafaela também me ajuda na produção de conteúdo, mas a operação ali sou eu que faço. Legal, interessante. E aí com isso você pegou um pouco do conhecimento técnico e a partir daí aplicou e ficou mais independente também, né? E ao mesmo tempo consegue aplicar, né, algumas novidades que vem acontecendo também, principalmente na parte do marketing digital, né? Isso, exatamente. Aí a gente fez o cross-mídia, né? Poxa, onde é que estão os nossos leitores? Muitos leitores estão no LinkedIn. Então, a gente foi lá, a gente tem um site chamado www.revistacarreira.com.br. E aí nós fomos lá para o LinkedIn, onde a gente posta também assuntos sobre carreira, sobre insights que a gente tem. E está sendo bem, bem gratificante. Como é que é o nome do rapaz? Você falou Felipe? Felipe, do Publideia.
Já vou começar fazendo uma brincadeira aqui. Felipe, vou fazer querendo o Danilo Gentili. Queremos você aqui, hein? Não, É, é muito legal, porque o Felipe, assim, eu já fiz um site com uma outra pessoa, só que eu não tinha comunicação com essa pessoa. E o Felipe, ele dá total suporte. Ele me ensinou tudo, mexer no site, como que eu mexo, como que eu posto, como que eu faço um post. O SEO também, que é super importante aí para assessoria de imprensa, também dou aula para os assessores de imprensa para falar sobre SEO, porque o Google pede que a gente escreva de uma forma diferente. E o Felipe tem me ajudado bastante. Você é uma excelente pessoa para você convidar, Jerônimo. e essa Pub 10 é uma agência, né? É uma agência onde ele é o. Uma agência. Mas aí, como ele é o dono da agência, eu falo diretamente com ele. Então, isso também para quem está começando, é importante também. E só mais uma pergunta dentro dessa pergunta 2. Na verdade, a revista sai, ela tem uma periodicidade, tipo, ela sai todo mês, toda semana? Como é que. Então, a gente procura, por exemplo, a gente está no Instagram também, a gente procura sair diariamente, a gente procura durante um tempo. Também, o que acontece também, né? A gente que produz conteúdo dá muito trabalho. É verdade. Então, às vezes, o meu trabalho de consultora de carreira chama mais também. Então, eu estou nesse momento construindo conteúdo e às vezes tem uma vez que eu tive que parar um pouco porque eu estava com muito trabalho, então é uma revista que eu acredito e que eu preciso realmente também caminhar aí com ela e produzir cada vez mais conteúdos. Por isso que a gente tem também os colunistas, que a gente pede para as pessoas produzirem os conteúdos também, que são pessoas do mercado. Ah, perfeito. Tá bom. E qual é a importância, Bianca, de um profissional se ativar no LinkedIn, ter o LinkedIn ativado? E não é só ativado, né? Porque você colocou e foi embora, esqueceu? Não pode. Você tem que fazer um trabalho, não é isso? Você Isso. como o profissional que eu digo, né? Exatamente. O LinkedIn, ele foi fundado em 2002 e lançado em 2003 nos Estados Unidos. Ele só deu certo 13 anos depois que foi vendido para a Microsoft por 26 bilhões de dólares. Como é que é a presença da maioria das pessoas? Possuem o perfil só para constar, somente compartilham a publicação ali da empresa e perdem a oportunidade de se mostrar mais para os seus clientes, para os seus próprios gestores. Então, por exemplo, como que a minha gestora vai me acompanhar? Às vezes eu nem consigo falar com ela direito, mas eu publico as coisas no LinkedIn, faço posts, mostro como eu estou pensando, apoio a liderança de outras pessoas. O LinkedIn hoje ele é um braço da carreira de muitas pessoas. Para você ter uma ideia, hoje o LinkedIn ele está presente em mais de 200 países e territórios. Ele está traduzido em mais de 24 idiomas. Quantos idiomas nós conhecemos? Né? Inglês, português, alemão, chinês? Então, são 24 idiomas. Então, é muito grande. São mais ou menos 630 e poucos estádios do Maracanã lotados, só de gente do Brasil. O LinkedIn o Brasil é a quarta maior população no LinkedIn. Até pouco tempo atrás, era Estados Unidos, Índia e Brasil. Só que entrou um país. Adivinha qual entrou? A China. A única rede americana presente na China é o LinkedIn. Os chineses também, né? Toda essa questão das empresas, da empregabilidade, eles estão presentes também. Então, o LinkedIn é assim, uma potência, é o lugar certo para conteúdos e conexões. Super importante. Abrindo parênteses, eu tenho a minha empresa, a gente trabalha fortemente com o LinkedIn. Legal. É realmente o lugar onde você tem um retorno, onde você efetivamente contacta as pessoas que tomam decisões. É um ambiente muito interessante. Quem não tiver aí seu LinkedIn atualizado e ativo, né, como eu falo, é muito importante. Inclusive, no teu caso, Fábio,
busca de profissional que você precisa para a tua empresa, etc. e tal. Cara, você passou por várias situações que não deram tanto resultado quanto o LinkedIn te dá, né? A verdade é essa, né? Por várias mídias sociais, e a única mídia que, no meu caso, para relacionamentos B2B, deu resultado foi o LinkedIn, e depois ainda uso o LinkedIn também para fazer captação de profissionais. Então, eu tenho várias frentes no LinkedIn de trabalho para fazer esse processo, né? E tanto de captar clientes quanto captar profissionais. Aí, você falou da parte do uso do LinkedIn, que o pessoal usa muito do básico, né? Quais são os outros pontos do LinkedIn que as pessoas podiam trabalhar? Assim, né? Se tem algum outro ponto... Não, primeiro, assim, uma coisa que eu gosto de falar é assim, se o LinkedIn não desse certo, o Guilherme Benquimola não estaria no LinkedIn, dono da XP. O Abílio Diniz não estaria no LinkedIn. O Ricardo Amorim não estaria no LinkedIn. Então, alguma coisa tem, né? Porque eles não perderiam o tempo deles, são executivos de de grandes empresas, para estar ali no LinkedIn. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: qual é o seu objetivo? Por que você está no LinkedIn? Então, o objetivo de uma pessoa pode ser encontrar um emprego. O objetivo de outra pessoa pode ser fazer networking, porque às vezes a pessoa já está empregada. E aí ela tem que continuar com aquele networking ali. O objetivo de outra pessoa pode ser o seu perfil, ele pode se tornar uma plataforma de publicação profissional dentro do LinkedIn. Então, como que você faz isso? Qual é o passo a passo? Primeira coisa, qual é o seu nicho? Tem um consultor americano que escreveu um livro chamado Long Tail, que é o efeito cauda longa. Ele diz o seguinte: quanto mais nichado você tiver na internet, maior é o seu alcance. Então, por exemplo, eu, Bianca, abri uma loja para mulheres de pés grandes aqui no meu bairro. Para quem eu vou vender esses calçados para as mulheres de pés grandes? Eu vou vender para as pessoas do meu bairro, se eu não tiver na internet. As pessoas do bairro vizinho vão vir aqui para comprar? Não sei, talvez possam vir. As pessoas de São Paulo dificilmente vão vir. Mas se eu tiver nichada na internet, calçados para mulheres de pés grandes, se eu tiver nichada, o meu alcance é muito maior. Então, é como se fosse assim, a cauda do dinossauro. Quanto maior é o nicho, maior é o alcance. Então, como é que a gente faz esse exercício? Você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever. O que eu trabalho? O que eu trabalho? Eu trabalho com gestão financeira. Já tem até um aqui. Gestão financeira. Está aqui escrito. Gestão financeira. Nossa apresentação é raiz agora aqui. Gestão financeira. Aí você faz assim, aí você abre um colchete. Pô, você trabalha fazendo o quê? Você é CFO. Não, eu sou analista financeiro. Eu sou contador. Tá. Aí você abre mais um colchete aqui. Você trabalha com o quê? Com tecnologia? Você trabalha com área de farma? E aí você vai abrindo os colchetes assim. Não, eu trabalho também com gestão de pessoas. Então aí você abre um colchete embaixo, gestão de pessoas. Para você olhar e você se mapear. Então, se eu for fazer um post, eu vou fazer um post sobre gestão financeira, sobre liderança de pessoas, eu sou contador. E aí tudo isso faz parte do seu nicho. Desculpa te interromper, Bianca. É como se fosse um mapa mental? Como se fosse um mapa mental da sua atividade. Da minha atividade. Direcionado e fazendo um nicho ali. Entendeu? Para você entrar já com toda a coisa nichada, porque o alcance é bem maior. Né? Tem sentido. Como se você estivesse filtrando, né? Como se você estivesse fazendo um filtro. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, eu sou a Bianca. Eu trabalho com o quê? Qual é o meu nicho? O meu nicho é carreira, entrevista, currículo, networking. Mas eu não trabalho com clima organizacional na empresa, que é uma outra área também do RH. Eu não trabalho com isso. Então, eu não falo de clima organizacional
porque eu não trabalho com isso. Então, eu vou ser o quê? Bem nichada. Eu trabalho com carreira, eu falo sobre carreira, como a pessoa vai alcançar uma nova oportunidade, o enlutado pelo desligamento, como que a pessoa fica depois de uma demissão. Eu trabalho nessa área, mas eu não trabalho na outra área. Então, não adianta eu ficar postando um monte de uma salada de frutas que as pessoas não vão me entender. E quais são os 3 pilares do marketing digital? Educar, inspirar e entreter. Como é que eu educo? Eu educo falando do que eu faço. Eu, Bianca, trabalho com carreira. Eu não trabalho com outras áreas do RH, por exemplo. Como é que eu inspiro? Uma frase inspiracional, como o meu tratamento com outras pessoas. E como é que eu entretenho? Poxa, eu boto uma foto minha num congresso, tomando um café com uma pessoa, falando sobre, poxa, acabei de assistir aqui uma aula, acabei de fazer dar uma entrevista para um canal muito bacana, canal Podtecno, tanana. E aí você trabalha nesses 3 frontes, entendeu? Dentro do próprio LinkedIn, para também não ficar chato, né? Só falar sobre o seu nicho ali. E aí, com isso, as pessoas vão te conhecendo mais. Entendi. Bem interessante aí, pessoal. Várias dicas aí, né? De como você consegue potencializar aí teu LinkedIn e até o marketing digital. Aí, aí então nessa parte do LinkedIn, depois como uma pessoa que busca então emprego, assim, além do LinkedIn, obviamente, né? Pode usar a internet a seu favor, né? A gente falou do LinkedIn, mas ela pode ainda usar outras potencialidades da internet a seu favor. Como é que ela pode usar essa internet para buscar emprego, né? Vamos dizer assim. A tecnologia ela melhorou com muitas coisas, mas na área de recrutamento e seleção, ela deu um trabalho maior para quem está buscando emprego e que quem está buscando emprego, tem que se adequar a isso. Não pode pensar, dá muito trabalho. Não. Eu costumo falar assim para os meus candidatos, na verdade, não é a máquina que te domina, você que domina a máquina, né? Não é o filtro que te domina, você que domina o filtro. Você que tem que ir lá escrever as coisas, ter paciência e conseguir. Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia tem ferramentas que são compradas por grandes empresas para servir de uma porta para o recrutamento e seleção. Então, existe, por exemplo, a GUP, outros sites que são disponibilizados pelas empresas para serem captador dos currículos das pessoas que têm interesse. E aí, tem que fazer o quê? Ter um pouco de paciência, preencher tudo certinho para o seu currículo ser escolhido. Então, quais são as 2 dicas assim que eu daria hoje? Eu daria uma dica de colocar o currículo em Word, porque a primeira pessoa que lê o currículo, né, são as máquinas, é a inteligência artificial que vai detectar ali se o currículo tem as palavras-chave. E principalmente... Robôs de busca, né? Oi? Os robôs de busca, né? Robôs de busca, exatamente. Tem até um nome que eu esqueci de falar. Tem uma sigla. E a outra é você colocar ali a descrição da vaga, igual. Então, por exemplo, eu trabalho com atendimento ao cliente e a vaga está escrito relacionamento com o cliente, eu preciso trocar ali também, né, no meu currículo, né? Colocar atendimento ao cliente para poder estar de acordo com o parâmetro do que eles estão pedindo. É claro que eu não vou colocar nada que não seja verdade, mas eu vou adequar a minha atividade ao que eles estão pedindo, entendeu? Entendi. Bem interessante. Acho que Agora, essa parte de como produzir conteúdo nessa área digital, quais são os caminhos, né, que você tem que buscar para fazer produzir esse conteúdo? Então, boa pergunta. Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é o objetivo. Como eu
falei, né? Por que que eu estou aqui no LinkedIn? Por que que eu vou abrir um Instagram? Por quê? Qual é o meu objetivo? E aí escreve lá o objetivo. Eu quero captar clientes. Eu quero conseguir um emprego. Eu quero que o meu LinkedIn seja uma plataforma de comunicação profissional. Quero agregar para as pessoas. Eu quero falar com as pessoas. Então, qual é o seu objetivo? Primeira coisa. Depois você escrever ali o seu mapeamento, colocar o seu nicho, que já vai estar escrito ali, colocar a persona, quem é a sua audiência? Quem são essas pessoas? Então, por exemplo, no meu caso, as pessoas são pessoas que estão buscando uma nova oportunidade de trabalho, são pessoas que também querem fazer uma transição de carreira, são essas pessoas. E uma dica legal que eu tenho é assim, por exemplo, você seguir as empresas, né? Por exemplo, uma pessoa que está procurando uma nova oportunidade, segue as empresas no LinkedIn e segue as pessoas também da sua área, porque quando tiver uma oportunidade, as próprias pessoas vão publicar ali. Então, e produzir conteúdo. O que é bacana? Que o marketing digital ensina, mas você também não precisa ser clichê. Você coloca ali a dor e o desejo da pessoa, do seu público. Então, qual é a dor do meu público? Poxa, acabou de ser demitido. Qual é o desejo? Passar numa entrevista. Então, eu posso escrever assim, como passar numa entrevista? E aí eu dou a solução. Olha, 3 passos para passar numa entrevista. Fazer isso, isso, isso. E aí depois eu termino com uma chamada para ação. E aí você vai se programando. Tem gente que faz através do planejamento do mês, ali coloca o planejamento do mês. Eu uso muito Facebook Business, vocês conhecem? Ele já começa a colocar ali os posts. O próprio LinkedIn você já pode programar os posts também. E aí você vai produzir o seu conteúdo. Hoje em dia, tem um nome chamado Content Creator. Todos nós podemos ser um Content Creator, que são pessoas que produzem conteúdo e fidelizam a sua audiência, os seus clientes, através do seu próprio conteúdo. Entendeu? E aí tem que ter o quê? Planejamento, porque não é fácil, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tem alguns sites que já integram essas publicações, mas eu passo por isso também e dá bastante trabalho. E aí, eu não sei se acontece contigo de estar também fazendo esse tuning, né? O tempo todo para o público-alvo entrar de maneira mais refinada, né? Mas eu acho que se você fizer aquele trabalho que você falou antes, né? De fazer dos colchetes lá para tentar fazer o mais nichado possível, acho que esse problema resolve, né? Existem ferramentas para isso. Então, assim, por exemplo, aí tem gente que impulsiona, eu não impulsiono, eu procuro pegar todo mundo organicamente. Por quê? Porque eu não vendo produtos. Estou vendendo produtos ainda. Então. Eu anuncio. No meu caso, eu faço anúncio, mas. No seu caso. Exatamente. Então, assim, tem outras possibilidades de alcance, né? Até para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Eu já comprei várias coisas já na internet, porque veio o anúncio para mim. Então, isso também é importante. Mas lá no LinkedIn são orgânicos. Eu, uma vez na revista, já tive um outro perfil no Instagram que eu estudei sobre isso e me indicaram uma ferramenta que eu comprava a ferramenta curtia as pessoas e curtia de volta. Chegou um momento que eu não gostei mais disso. Aí eu tirei o perfil, coloquei um outro perfil, para ter as pessoas de forma mais orgânica. Eu preciso conhecer as pessoas que estão ali comigo. Então, é um outro objetivo, é um outro perfil. Outra pegada, realmente. Dinâmica coisa, né? Você está com uma ferramenta hoje, amanhã você pode estar com outra, e assim vai, né? Eu amo essa coisa da internet, da inovação, como que a gente pode melhorar. Eu acho que isso é bárbaro, assim. Por exemplo, a linguagem no LinkedIn. A linguagem é uma linguagem dentro do ambiente digital, é uma linguagem que a gente chama de 1 para 1, one-to-one, que é diferente. Então, por exemplo, o Galvão Bueno, ele narra o jogo de 1
por uma multidão. Mas dentro do ambiente digital, essa história muda um pouco, porque é como se você estivesse conversando com as pessoas. E o que é legal? Você vê uns perfis gringos de pessoas lá de fora, como é que eles escrevem, como é que eles estão fazendo. E aí você escreve um pouco da sua história também. Tem um outro recurso. Pode falar. Na verdade, a gente, aproveitando aqui, a gente já está entrando na pergunta de quais são as dicas do marketing digital para quem quer produzir conteúdo. Né? Acho que já estamos Exatamente. Então, tem um site muito legal chamado Answer the Public, que é um site onde você acha o que as pessoas estão procurando sobre o seu nicho. Pois é, legal. Tá aqui, hein? Anota aí, entra aí no site, o Answer the Public. E aí você coloca uma palavra-chave. Esse site é um site vendido, para você, se você for uma agência de comunicação, você tem que comprar os direitos ali para você pesquisar. Mas como eu não sou agência, eu posso pesquisar uma vez por dia. E aí eu procuro o que as pessoas estão procurando na internet sobre o meu nicho através das preposições. O que, como, quando, onde. E aí ele coloca lá, quando surgiu? Como que eu faço isso? Então, isso também é um bom planejador de conteúdo. Porque, às vezes, exaure. Não, gente, o que eu vou postar? Não tenho mais nada para postar. Não, vou procurar ferramentas que me ajudem a produzir conteúdo. Uma outra ferramenta também é o Google Alerts, que te dá as notícias do dia sobre o seu nicho. Então, o meu nicho é carreira, empregabilidade. Eu coloco lá, empregabilidade. Ele me diz quais são as notícias do dia sobre empregabilidade. Por exemplo, na pandemia, eu sabia que estava contratando quem não estava contratando. Então, eu dei muita entrevista. Mas quem está contratando? Eu sabia, o banco tal está contratando, a empresa tal está contratando. Por quê? Porque eu tinha essa informação mais nichada também, entendeu? Legal. É bem legal. Muito bom. Pessoal, vai anotando aí. Pois é. Tem muita informação aí. Vamos assistir os vídeos, rever os vídeos. Isso aí vão ter várias dicas, né, para o pessoal. E aí, por falar em dicas de marketing digital para quem quer produzir conteúdo. Tem algum passo a passo? Tem alguma, assim, não sei, alguma dica interessante para essa galera que está querendo fazer essa produção de conteúdo? Se de repente até tem algum lugar que tenha essa instrução, nesse passo a passo, né? Não sei. Acho que tem cursos de marketing digital e tem, assim, que é bacana você saber quem é que você está... Passo a passo, é esse que a gente falou, né? É o seu objetivo, o seu nicho. Qual é a mídia que você quer estar? Você quer estar no Instagram, que é uma mídia que fala com uma galera, de um perfil? Você quer estar no LinkedIn? Aí você anota. Poxa, eu quero estar no LinkedIn. Você vai lá, quero estar no LinkedIn. Como é que eu vou fazer a minha página? Vou fazer a minha página dessa forma. Eu já tenho logo, eu já tenho tudo. Então vou fazer dessa forma. Qual é o meu nicho? Então fala sobre carreira. Você fala sobre tecnologia, outra pessoa fala sobre direito imobiliário, outra pessoa fala sobre farma, outra pessoa fala sobre gestão. Então eu falo sobre isso. Vou falar sobre isso. Vou pegar aqui meu Word e vou fazer... Quero postar uma vez por semana. Então, uma semana. Eu vou fazer um post meu de algum livro, que eu vou ler alguma coisa. A outra semana eu vou ouvir um podcast e vou publicar alguma coisa do podcast. A outra semana eu vou dar uma notícia, que eu vou ler no jornal. A outra semana eu vou escrever um artigo. A outra semana eu vou publicar alguma foto, uma inspiração, uma frase inspiracional. E aí, assim, você vai montando o seu... Você pode colocar tudo isso no Excel e aí colocar lá E assim, e o que eu quero? Eu quero aumentar meus seguidores? Eu quero... Então,
eu quero aumentar meus seguidores, eu quero aumentar meus amigos, meus seguidores. Então quantos seguidores eu tenho hoje? Eu tenho 250. Então eu vou anotar lá, hoje eu tenho 250. Então, será que eu estou aumentando? Será que eu não estou? Eu quero vender alguma coisa. Poxa, então está dando certo? Não está? Para você também não perder o seu tempo. Então tem que ser tudo com estratégia, tudo focado. Estudar tudo que você estuda, tudo que você lê jornal, olhando, olhar, tudo que você lê, tudo que você consome, todos os problemas do seu cliente viram posts, com certeza. Entendi. É interessante essa abordagem. E assim, e falando de carreira, o que você aconselha para quem quer fazer uma transição de carreira? Acontece com todo mundo aí em algum momento da carreira, né? E aí essa transição não é uma coisa fácil, né? Então, o que você aconselha para quem quer fazer essa transição de maneira tranquila? Assim, a transição que você diz é, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando e quer mudar de carreira ou uma pessoa que está procurando um emprego? Olha, acho que tem as duas situações, mas eu acho que eu faria da transição mesmo, que está saindo de uma carreira A e está indo para uma outra carreira diferente. Tem dois. Eu tenho até alguns exemplos. Por exemplo, eu sei de gente que está saindo de deixar de atuar na advocacia como o normal de quem trabalha como advogado. E eu sei que tem gente que está pegando e está saindo para a área de LGPD, por exemplo. Eu sei que tem advogado, inclusive a LGPD não é só, tem advogados e tem pessoal da área de tecnologia, né? Assim como compliance. Compliance também é uma mudança que são profissões relativamente novas, né? LGPD, eu sei que criou aí um leque de profissões novas, né? Que de repente a pessoa está atuando no nicho normal, porque você se formou, etc. e tal, e vê uma porta para ir para essa área de LGPD, de compliance. Tem novas profissões de informática surgindo aí. Exatamente. Aí o cara está lá e agora eu quero ir para LGPD, eu quero fazer uma transição de carreira. Primeiro, a pessoa tem que estar muito ciente do que ela quer. Segundo, ela tem que procurar uma ajuda de um profissional. Por quê? Para ele não perder o seu tempo e o seu dinheiro. Para fazer tudo com muita calma e muita segurança, porque ninguém vai trocar de emprego se não tiver uma segurança. E terceiro, ela tem que ter apoio familiar. A família tem que apoiar. Não, você não conseguiu agora, ainda não conseguiu. Todo mundo tem que estar embarcado nesse mesmo objetivo. E aí, quando você entra, decidir, eu quero realmente fazer essa transição, tem que fazer o quê? Primeiro, mapeamento de mercado, saber como é que está o mercado, quanto que as pessoas pagam nessa nova carreira, como que você vai conseguir? Através de networking. 80% das novas oportunidades do mercado, elas se dão via networking. Ou você vai começar a buscar as vagas dentro desse nicho do que você quer. Vai se autodescobrir, fazer o autoconhecimento para você poder se mostrar para o mercado. Muitas pessoas contratam não só pela atividade, elas contratam como a pessoa é. Então, vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar que ninguém é insubstituível, né? Poxa, ninguém é insubstituível. Inclusive, nós falamos isso para outras pessoas. Poxa, Fábio, ninguém é insubstituível. Se você não estiver aqui hoje, vai ter outra pessoa. A gente fala isso, né? Ô, Jerônimo, você não está aí, Bianca? Você é insubstituível. O que eu vou te falar como consultora de carreira é que realmente o cargo, ele é substituível. Então, se não tiver ninguém aqui nesse canal, se não tiver o Fábio, vai ter outra pessoa. Se não tiver o Jerônimo, vai ter outra pessoa. Se não tiver eu aqui, vai ter outra pessoa, né? Só que o como você faz o seu trabalho, só você faz. Do jeitinho que você faz.
Não tem ninguém que faz igual a você. E é esse como que você tem que saber, que você tem que se empoderar, não, você tem que se apossar de como você faz o seu trabalho. Então, se não tiver nenhum uma identidade, né? Sua identidade, exatamente. Então, se não tiver nenhuma consultora de carreira aqui, é outra. Como que ela faz o trabalho? Como que você faz uma entrevista, Jerônimo? Só você faz do jeito que você faz, e só você faz. O Fábio também. Como você faz o seu trabalho? Só você faz do jeito que você faz. Então, muitas vezes, as pessoas são contratadas para as atividades, não pela área, porque a área técnica as pessoas aprendem, mas pelo profissional que as pessoas são. Então, por exemplo, eu era advogada. Quando eu resolvi fazer uma transição de carreira, a minha gestora me contratou para fazer uma gestão de carreira de uma pessoa. Então, ela me contratou porque eu era super especialista? Não, porque ela sabia a forma como eu faço o meu trabalho, com comprometimento, com estudo, com capricho, profissionalismo. E aí ela me contratou. Quem está fazendo uma transição de carreira precisa também se mostrar para o mercado que está fazendo uma transição de carreira, está fazendo uma nova atividade, um LGPD, uma outra atividade, que está estudando sobre isso, mas como ela faz o trabalho, ela vai fazer sempre dessa forma, entendeu? Eu acho que é exatamente isso. E aí você ser o único e isso ser o seu diferencial também. Exatamente. Esse é o seu diferencial, que é o diferencial que numa transição de carreira com uma pessoa com uma idade, eu fiz transição de carreira com 40 anos, o mercado ele vai te absorver pelo profissional que você sempre foi. E isso que vai fazer uma diferença ainda mais com o tempo passando, né? É isso mesmo. Exatamente. Então, assim, eu trabalho com profissionais que estão, por exemplo, o ESG. O ESG, todo mundo está estudando o ESG agora. Parte de sustentabilidade. O que diz que é sustentável ou não? Eu posso te falar, você pode ter uma empresa e falar, eu reciclo isso aqui é sustentável. Mas quem é que diz que é sustentável? Quem diz é um braço do setor privado da ONU que diz, através das 17 ODS, que isso é sustentável. Entendi. E esse braço privado da ONU está fazendo um curso gratuito agora para as pessoas. Vários candidatos meus fazendo também. Então, se uma pessoa vai fazer uma transição de carreira, a segunda coisa que ela tem que fazer, se aprimorar naquilo ali. Então, se ela quer passar para a sustentabilidade, ela precisa o quê? Estar junto com essas pessoas, fazer esses cursos, se aprimorar e começar a estudar sobre essa nova carreira. Entendeu? Perfeito. Jerônimo, pode fazer a próxima aí. Agora, não, ao invés de fazer a próxima, aproveitar que a gente tocou no assunto de LGPD, o profissional, quando ele quer se jogar nessa área, ele tem que tomar algum cuidado, porque, por exemplo, assim, eu fiz um curso gratuito até, de LGPD, e uma frase que me chamou bastante atenção nessa área é que somos todos titulares da própria informação meu nome, eu sou o titular do meu nome, eu sou o titular do meu CPF, eu sou o titular do meu título, etc. e tal. Então, somos todos titulares. Na hora que isso vaza, né, o titular é que vai entrar com uma ação contra a empresa que supostamente vazou aquela informação. Mas eu estou querendo olhar o lado exatamente desse cara que é o titular. Nesse momento em que ele está fazendo ou uma transição de carreira ou uma divulgação, procura de uma nova recolocação, ele tem que tomar algum cuidado também com essa área de LGPD. Eu sei que não tem, está um pouco fora, né? Mais ou menos, nem tanto. Mas você acha que tem alguma coisa que esse profissional tem que tomar um certo cuidado com essa área, não? Eu acho que na hora de você encaminhar o seu currículo, onde tem os seus dados, saber para onde você está encaminhando, se aquela ferramenta ali é uma ferramenta segura. Porque também o que acontece? Muitas empresas ligam para as pessoas prometendo
vagas, prometendo. Isso é uma fraude, né? Assim, nem sei se o nome é fraude, mas isso é uma coisa errada. A gente tem visto isso acontecer. Então, isso através do quê? Através do vazamento de dados. Então, muita gente também coloca, estou precisando de emprego e tudo, as pessoas vão lá e faz isso. Então, tem que tomar cuidado para onde você está encaminhando o seu currículo. Às vezes a pessoa encaminha o currículo para um monte de gente. Quais são os seus dados que você está compartilhando e em quais ferramentas que você está compartilhando também. Entendeu? É isso que você perguntou? Seria. Mais ou menos por aí. Então, eu acho que o candidato ele tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, aceitar todos os cookies de tudo. Peraí, mas você está aceitando o quê? Eu sempre vejo aceitando antes de... Então, também a gente precisa ter esse filtro, esse conhecimento mais apurado aí na internet, entendeu? Bom, acho que a próxima, Gerando, é o que todo mundo... É a pegada do momento, né? Exatamente. É o ChatGPT. E aí, como essa inteligência artificial, o ChatGPT está atingindo quem busca emprego, né? Quais são as interligações aí entre o emprego e a inteligência artificial? Tem muita gente usando o chat para construir currículo, construir uma frase bacana do seu currículo. E a gente precisa saber que tem que ter veracidade, tem que ser verdade. O chat veio para beneficiar, mas também não é 100% que a gente precisa usar ele 100%. A gente tem que usar ele com reservas, sempre com reservas. E, por exemplo, uma pessoa que está procurando emprego dentro de uma empresa e aí acaba usando o chat para colocar alguns dados ali também, é uma forma de vazamento de dados. Ou então uma pessoa que está trabalhando e ela quer fazer uma pesquisa que tem informações sigilosas da empresa. Não dá para pegar e colocar no chat, porque a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu ouvi, eu não tenho certeza, porque não saiu isso, é que cada empresa... O que eles vão fazer? Eles vão vender o chat, o acesso do chat para as empresas. Então, cada empresa vai ter ali o seu ambiente seguro dentro do chat para poder usufruir e... Posso até falar um pouco sobre isso. Exato, tá? Conta aí pra gente como é que vai ser. Eu acho que a Microsoft já está trabalhando nisso. Vai ser um produto mesmo que pode ser fechado numa nuvem para a empresa e também vai estar dentro da suíte do Office. Então, já vai estar dentro do Office para auxílio direto e, ao mesmo tempo, também em nuvens proprietárias de inteligência artificial. E eu já vi, eu uso um pouco bem o ChatGPT, já reparei que quando você coloca uma informação mais direta em cima de um nome de uma empresa ou alguma coisa mais que tem alguma restrição, ele já está entendendo que, olha, daqui eu não posso falar muita coisa porque isso já é privativo e eu não posso falar. Então, tem muito essa resposta quando você invade ou você fala especificamente de uma empresa ou de um serviço. Tem isso aí. Vai aprimorando, né? Vai aprimorando dentro das empresas e tudo. A área de fala, pode falar. Eu hoje recebi um e-mail em que parece que várias empresas agora estão começando a pedir conhecimento em ChatGPT para poder empregar essas pessoas. Bacana. Eu recebi hoje. O SEO, né? O SEO também do Google, que é o Search Engine Optimization do Google. Você precisa saber, para você criar um site, você escrever, você precisa saber. Por isso que a assessoria de imprensa também usa muito o SEO. Tem que tomar esse conhecimento. A gente tem que estar sempre vendo o que a gente pode melhorar na nossa carreira. E, poxa, 50% das profissões do futuro ainda não existem. Então, a gente também tem que correr atrás ali. Eu, né, velhinha aqui,
tem que correr atrás do que está acontecendo de forma muito aberta e sabendo das coisas com muito interesse. Por exemplo, a área de cloud é uma área que, por mais que a gente teve o layoff, né, agora da área de tech, dessas big techs, dessas empresas, a área de cloud está crescendo. Então, é o cloud agora que vai aumentar né, a empregabilidade, porque eles estão crescendo. Tem empresas que querem ser o número 1 do cloud. Já grandes empresas, conglomerados, estão colocando tudo seu dentro do cloud. Então, E ainda tem o seguinte... Acelerado. Ainda tem o seguinte, as empresas que usam o cloud hoje em dia, muitas estão passando para multi-cloud, ou seja, você tem soluções em clouds diferentes. Por exemplo, eu quero botar um banco de dados e descobri que o banco de dados na Oracle é mais barato do que na AWS, por exemplo, né? Então, o cara coloca o banco de dados na AWS e um processamento o banco de dados na Oracle, um processamento na AWS e um e-mail, ou seja lá o que for, na GCP, por exemplo. Está tendo esse cruzamento, sim. Começando a ver esse movimento. Está tendo direto esse cruzamento. Por questões de custo, de busca do menor custo, no menor ponto do cloud ali. Exatamente. E aí está hibridizando mesmo. Esse é o movimento que está ocorrendo. E aí faz crescer o cloud, porque você hibridizando começa a ficar viável mais ainda o custo. E começa a viabilizar o uso de soluções híbridas, né? Arquitetura híbrida. Muito bacana. A gente vai legal. Crescer e ainda tem muito ainda que... Eu acho que aí vai ter um mundo aí, né? De demanda. Não, com certeza. Então, essa área aí também... É um quebra-cabeça interminável de peças. Então, cada hora aparece uma peça nova que você tem que encaixar de alguma forma, né? Pode ser uma peça totalmente nova ou pode ser uma peça que ela tenha evoluído dentro no caso do multi-cloud, é uma evolução dentro dessa área cloud, né? Então, no início, cada um não, eu vou cloud aqui, cloud aqui, cloud aqui. Não, agora você pode botar cloud, um pedaço aqui, outro pedaço lá, e assim vai, né? É interessante isso. Realmente interessante. Essa parte aí está nesse momento acontecendo. E aí a área que está contratando mais também e vai aumentar as contratações aí da carreira, quem quer seguir essa carreira de Big Data, de arquiteto de soluções também. Os arquitetos vão ser uma demanda bem grande desse cargo, né? De arquiteto de soluções. Isso aí vai ter uma demanda muito grande. Muito grande. Com certeza. Mas a última aí... Essa daqui é legal, né? Porque é interessante. É legal, por exemplo, para mim, para algumas pessoas, né? O cara que está entrando no mercado hoje, ele nem sabe como é que era antigamente, para ele também não interessa muito, né? Mas a gente fazer uma comparação entre essa metodologia antiga, que tinha que mandar currículo, aí ligavam para você ir lá fazer uma entrevista, e hoje, fazer a comparação com como era e como é hoje, o que mudou, o que não deixou de mudar. Isso é legal. O que você vê nisso daí? Eu acho que uma pessoa que está procurando um emprego, ela não pode deixar de exaurir nenhuma possibilidade, mesmo as antigas, a antiga forma. Mas, de fato, a parte dos robôs, das ferramentas, dos sites de buscas, de apresentação por exemplo, tem o Glassdoor, vocês conhecem o Glassdoor? É um site, fenomenal, super usado globalmente para saber como é que é uma empresa, como é que é uma determinada empresa, qual é a remuneração dessa empresa. Então, isso melhorou demais a forma de você pesquisar e fazer um mapeamento de mercado sobre determinada empresa. Procurar emprego
tem uma questão muito humana também, que é a parte do networking. Como você vai falar com a pessoa, o que você vai falar num café, como que você vai pedir emprego. Não é só ficar mandando o seu currículo para todo mundo, não é isso. Você tem uma metodologia, você tem uma estratégia que não perde tempo, não perde dinheiro. Então, vamos colocar assim, como se fossem vários braços, várias estratégias dentro de uma estratégia macro para procurar emprego. Como que você fala da sua remuneração, como você negocia, como você se porta numa entrevista, o que é importante você falar, porque não adianta nada, por mais tech que seja, você vai a entrevista ali, você precisa falar, né? Falar de si, se mostrar, falar o que você fez, as suas conquistas, isso é muito humano. Então, é o tech, o humano, o antigo e o novo. Então, o antigo é o quê? Às vezes você mandaria o seu currículo no papel, mas às vezes você pode falar de você. Mudou muito, realmente. Mudou, acho que 80%. Mudou para ser tudo digital. Mas também tem uma área mais humana que a gente também não pode deixar de perder, né? De perder, de investir. Porque não adianta nada eu ficar dentro de um. Vou acordar, eu só fico procurando vaga em ferramenta. Sabe? Tem outras coisas que você pode fazer também, sabe? Então, tudo vai contrapondo, né? É um quebra-cabeça, como você falou, realmente. Uhum. Bom, Bianca, então, assim... Não, deixa eu fazer uma perguntinha antes. Voltando, teve um momento lá atrás que você acha que você falou, se eu não me engano, que na verdade o teu alvo, né, que seriam pessoas que querem se recolocar no mercado, que faz sentido total. Isso. Mas aí eu queria perguntar era o seguinte, porque no passado eu e Fábio a gente já trabalhou numa empresa, né, em que quando ela fez um processo de demissão em massa que acabou que aconteceu até de pessoas do board também, diretores e etc., serem mandados. Ela criou um plano, né? E que ela ajudava o pessoal que era gerente, coordenador, diretor, etc. e tal, que eles iam ter um apoio contratado pela empresa, que eles iam, como se a empresa contratasse você para dar apoio aos funcionários que ela estava mandando embora. Você deve falar sobre isso, por isso. Por favor. Acho que é um pouco o que a Bianca faz, né? É um apoio pós-demissão, você realmente fazer todo o relacionamento de network de maneira organizada, tem uma metodologia. As pessoas que estão vendo aí, estou demitido. Não, existem empresas de recolocação, a Bianca está aqui, pode entrar em contato, ou seja, existe um método, existe um trabalho. Você fez, Fábio? Eu fiz todo esse trabalho. Me ajudou muito no direcionamento do que eu faço hoje, que foi nesse momento que eu fui para a parte de Business Intelligence. Então, houve todo um trabalho que foi feito comigo, desde me direcionar, e aí a gente está falando de nichar, né? Na verdade, eu nichei a minha carreira com a ajuda dos profissionais que fizeram essa transição. Deixa eu fazer uma observação. Você nichou e você também fez uma transição de carreira, porque você trabalhava mais com gerência de projeto e passou para BI. Isso. Depois me fala qual foi a empresa, depois me fala. Então, assim, eu fiz todo esse processo, nichei um pouquinho até antes da transição e depois teve a transição com apoio de uma empresa e aí daí foi bem legal. Só que aí, no processo de networking, acabou no networking uma empresa me chamando. E aí, uma empresa, uma instituição bancária famosa, e aí eu fui como gerente para lá, fui como analista, depois fui promovido a gerente. Então, assim, ajuda sim, e existe técnica para isso. E existe eu trabalho numa empresa, sou contratada de uma empresa em São Paulo, que também atua nessa área de outplacement, de recolocação profissional. Eu sou uma das consultoras dessa empresa.
Entendeu? Isso. E Eu aí, amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. o pessoal que não conhece, vale a pena. Muito legal. Me ajudou muito. E me deu um encaminhamento. E inclui coisas que não aconteceram naquele momento no curto prazo, aconteceram lá na frente, dado esse direcionamento. Então, eu falo para os meus candidatos assim, a gente nunca mais vê a nossa carreira da mesma forma. A gente nunca mais fala com uma pessoa sobre uma oportunidade da mesma forma, a gente nunca mais vê... você se recoloca e você continua vendo as coisas de outra forma, que você nunca aprenderia isso, né, numa faculdade, se você não tivesse num programa de recolocação profissional. E a coisa fora da caixa, às vezes você está dentro da caixa e está achando que o mundo é aquilo, se resume aquela caixinha ali, não é. Às vezes aquilo ali para você como uma coisa até positiva. E às vezes também, por exemplo, as pessoas ficam tanto tempo numa empresa e se perguntam assim, eu tenho valor? Poxa, eu tenho valor? Mas qual é o meu valor? Que eu não consigo ver. Eu não consigo. Isso também. E aí a empresa faz todo um trabalho de mapear o que a pessoa é, o que a pessoa fez. Aí a pessoa fala, nossa, fiz tudo isso. Nossa, então realmente eu tenho muito valor. Eu sou um ativo dentro de uma empresa. Então a gente faz toda essa construção de conhecimento, de autoconhecimento. Eu trabalho assim, eu acho que assim, realmente muda a vida da pessoa. Né? Muda assim. Muito legal saber disso. Muda assim, a experiência foi muito boa. Bom, pessoal, acho que é isso, Jerônimo. Bianca, fica à vontade aí para você fazer suas considerações finais, colocar teus redes sociais, telefones, contato. Obrigada. Gostaria de agradecer o convite de vocês, do Jerônimo, do Fábio também, nesse canal PodTech, eu acho o máximo, já assisti. A Revista da Carreira é uma revista digital, uma revista que a gente faz com muito carinho, muito amor, com tudo aquilo que é novo no mundo corporativo, né, na área de trabalho. O meu LinkedIn é Bianca Roxo, vocês podem ir lá me adicionar, se quiserem conversar comigo no chat, estou à disposição de todo mundo. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas podem contar comigo, então, esse é o meu propósito de vida, eu quero realmente ajudar. E eu trabalho numa empresa, também atuo como consultora de carreira e estou à disposição de todo mundo. E como esse canal tem muito a ver com a área de tech, eu sou fã dessa área de tecnologia, sou uma pessoa que eu tenho curiosidade, gosto de levar as novidades, gosto de saber de novidades e estou à disposição de vocês também. Legal. Jerônimo, quer falar alguma coisinha sobre o nosso canal aí? Lógico, isso aí então, vocês devem ter percebido que a gente demorou aí um período para fazer uma nova gravação, e tem aí um mês e meio, mais ou menos, que a gente deu uma estancada. A gente está querendo retomar com toda a força, a gente está aí tentando buscar parceiros para a gente poder atuar, né, botar o canal, reavivar o canal, né? E aí, eu diria reavivar. Gostaria de colocar mesmo, está retomando o processo, talvez venham parcerias aí, pessoas que queiram ser parceiras também são bem-vindas, entendeu? Podem entrar em contato conosco e para a gente poder botar o canal, a gente tem um planejamento muito maior para dar muito mais retorno do que ele já tem hoje, já dá hoje para as pessoas. Né? E quem quiser ajudar a gente a botar esse canal para frente, a gente tem um Pix, né, Fábio? Pix, pix@podtecnico.com.br, está aí na tela, né? E aí a gente aceita ajuda. A gente precisa dar uma esquentada. A gente tem umas ideias assim que a gente interessantíssimas que a gente ainda não implementou, mas que a gente quer fazer. Pipeline. E aí é isso. E aí fica o Pix, que a gente ainda não é monetizado, mas em breve seremos. Então, fica o Pix aí para você. Uma coisa muito importante.
uma coisa muito importante. Curta, compartilhe, não é isso, Fábio? Tá. E se inscreva no canal, né? No canal. E é isso. E, Bianca, muito obrigado. Ah, Foi ótimo aí o episódio. E a gente vai se ver mais vezes aí mais para frente. Em outros com assuntos. certeza. Tá bom, pessoal? Obrigada, gente. Obrigado. Valeu, E obrigado, Bianca. compartilhe o episódio e curta o canal também. Se inscreva. E é isso. Obrigado aí, pessoal. E dê sugestões. Estamos abertos. Vamos tirar uma foto, peraí. Vamos. Peraí. 1, 2, 3 e. Pronto. Falou, gente. Muito obrigado. Beijo.